Oi, gente, boa tarde. Então, muita gente pergunta pra mim como que eu tenho esse equilíbrio emocional para cuidar da minha mãe, essa paciência. As pessoas falam assim, Cláudia, me ajuda, como? E aí, gente, eu não sei como. Na verdade, eu sei que nem todo mundo é igual. Essa aqui é a Andrea Carignani, já falei pra vocês, minha terapeuta. Ela me ajudou muito em algumas questões. Outras você já nasceu pronta. Outras eu já outras eu já levei para ela conhecer, mas na verdade algumas coisas, porque assim, eu fiz um vídeo naquele outro canal, Envelhecendo com Plenitude. Eu tenho outro canal, viu, André? E que eu falei, me perguntaram sobre hábitos saudáveis. Aí eu falei que todo mundo devia fazer terapia, né? Que ou particular, ou pública, ou em alguma ONG, enfim. Em faculdade, né? Faculdade, todo mundo devia fazer terapia. Eu, apesar desse meu temperamento calmo, paciente, resiliente, eu tinha umas questões porque nem tudo são flores, né? Então, eu estava num processo de ansiedade muito grande, me sentindo sobrecarregada, e aí eu procurei ajuda profissional, encontrei a Andrea, e a gente fez quase um ano, né, de terapia, e depois eu fiz a constelação familiar, com bonequinhos. E aí eu descobri, assim, tava na minha cara que eu tava sobrecarregada realmente. E eu não sabia, assim, eu não me sentia assim, porque eu sou uma pessoa muito disposta, né? Eu quero cuidar do meu neto, eu quero cuidar da minha mãe. Atravessar o mundo, né, Cláudia, se puder. Eu faço essas coisas que, né, a gente não tem que fazer, mas enfim. E uma pessoa não é igual a outra, e nada como uma terapia, uma constelação, para te ajudar a descobrir. Então eu trouxe a Andrea aqui para ajudar vocês a se descobrirem, né? Ela tá se mudando para Portugal e vai continuar fazendo atendimento através do Skype. É Skype? Skype é o que eu mais uso hoje em dia. Ela vai continuar fazendo atendimento, porque tem as clientes dela aqui do Rio, inclusive algumas eu que indiquei, porque me pediam, né, indicação, eu indiquei. E ela vai fazer esse trabalho, então eu trouxe a Andrea para apresentar para vocês, porque eu sei que a maioria dos meus seguidores não é do Rio de Janeiro, não é do Recreio de Bandeirantes, mas é daqui, virtual. Então, quem está aqui dentro desse mundo pode estar em qualquer lugar que vai estar dentro. É um universo que cada vez está mais pertinho, né? Então eu trouxe a Andrea aqui, que ela vai falar um pouco sobre esse meu jeito e para ajudar vocês a descobrirem o de vocês. Então, nós somos seres humanos e somos mamíferos, né? E assim, nós como seres humanos mamíferos, a gente sabe pensar muito bem, a gente cria, né? A gente pode ir lá no nosso passado, rever, voltar, ir para o futuro. E assim, a gente parece ter tanto poder nesse universo. E aí, a gente se pergunta se a gente tem esse poder todo que o ser humano tem de criatividade, né? Do nosso neocórtex, né? Aí fabuloso, né? Por que não é tão fácil? Assim, ser mais leves. Por que a gente não pode decidir e falar, decidi, eu agora vou ser mais leve? Foi mais ou menos como aconteceu com você, né, Cláudia? Você decidiu, mas como a Cláudia falou, ela teve um clique. E claro, as pessoas são diferentes. A Cláudia chegou pra mim assim, ela mais ou menos, ela queria se entender, mas foi só isso, né, Cláudia? Não tinha assim, grandes questões. Ela sabia que estava sobrecarregada, mas também não tinha outro jeito, né? E ela entendia isso. Aí então vocês guardem isso que eu acabei de falar, agora ela sabia que não tinha outro jeito. Então vamos guardar isso. Então isso faz toda a diferença para qualquer ser humano. A gente saber que a gente tá aí nesse mundo inserido, que nós temos esse poder todo, entre aspas, mas mais ou menos, né? A gente nem sempre decide. E isso é muito importante para o cuidador, para quem está cuidando do cuidador de Alzheimer. Essa paciência, esse saber. E se não é tão fácil, né? E claro que aqui no canal a gente vê as pessoas podem perceber como a Cláudia cuida da Francisquinha de uma maneira muito leve, e elas realmente querem saber como desenvolver essa habilidade.
E aí, vocês podem até estranhar a maneira o que eu vou falar, mas isso é verdade. A primeira coisa é a gente observar não o que a gente quer, mas o que a gente tem. Então, assim, eu vou dar um exemplo, e claro que cada pessoa é diferente da outra, mas vamos supor que eu não tenha paciência. Então, eu sou uma pessoa impaciente. A primeira coisa é olhar essa falta de paciência, né? E tentar imprimir e aceitar. Aceitar que dói menos. Foi mais ou menos o que a Cláudia, o que você fez, né? Você entendeu e você falou assim, entendi. Ela aceitou. Então a primeira coisa é isso, eu tô sem paciência. Para algumas pessoas abençoadas, isso vai ser realmente muito rápido. E para outras vai precisar de um processo de terapia. Para a maioria das pessoas que cuida do portador de Alzheimer, é bom primeiro ela se entender, né? Ela se entender. Então, a primeira coisa então é a gente se apreciar, a gente se gostar e entender que se nós somos assim, é porque alguma coisa lá na nossa infância estimulou a gente não ter paciência, ou a gente ser agressivo, a gente ter falta de controle dos impulsos, né? Então, alguma coisa estimulou isso, a gente tem que aceitar. Tá, mas não basta, porque se a gente fosse só isso, beleza, já me aceitei, tá bom, já posso ficar com controle? Eu sei que eu sou, então já tá bom. Não, tá bom, não é. E assim, e quanto mais difícil era a nossa mãe, porque a culpada é a mãe, já te contaram isso? Já. Eu sou mãe, tá? Cláudia é mãe, então a gente pode falar mal da mãe que a gente é mãe, né? Eu tinha uma professora que fala de psicologia que brincava assim, né? O culpado é a mãe. Mas assim, então a gente, enquanto criança, a gente vai projetando e vai querendo se defender. Quando eu falo em constelação familiar, e quando o Bert Hellinger inventou, criou, ele na verdade não inventou nada, que ele observou, mas quando ele teve o insight da constelação, na verdade foi por várias técnicas, dentre elas a análise transacional do Eric Berne. E o Eric Berne, ele fala de 3 personalidades que nós temos: a criança, o pai e o adulto. E a nossa criança, que é formada da 22ª semana de gestação até 2 anos, ela é impulsiva, ela tem raiva. Sabe quando você tropeça e você xinga, e você grita, a gente pode escolher a reação que eu tenho. A nossa criança falando mais alto, eu vou brigar, vou xingar. Se for o meu pai, eu vou entender que todo mundo que passa ali naquele degrau tropeça mesmo. E se for o adulto, eu vou agir, eu tropecei, ok, vou embora. Então, quando eu tô com raiva, quando eu tô sem paciência, na verdade, é como se a gente tivesse regredido lá na nossa criança. O que a gente tem que fazer? A gente tem que aceitar o que a gente tem aqui dentro do coração, né? Tem que entender que isso foi necessário para minha criança um dia, entendeu, Cláudia? Mas hoje eu posso fazer diferente, porque hoje eu sou adulto. Não foi mais ou menos o que você fez? Só que você não sabia a teoria. Não. Você sabia na tua alma. Foi assim, o que acontece? Eu descobri, né, com as terapias, que eu tinha uma necessidade muito grande de agradar, né? Eu não fui a filha preferida, já contei isso, né? Tô contando no meu livro. Minha mãe teve um outro filho que morreu com 14 anos e eu não fui a filha preferida. Não adianta dizer que não tem preferência, assim. A gente tem, o amor é igual. O amor não é igual, mas a afinidade não. A afinidade a gente tem com umas pessoas, outras nem tanto, né? Isso é uma questão, no meu entendimento, que sou espírita, é uma questão espiritual, mas que você pode mudar, né? Você pode mudar, você pode melhorar. E eu resolvi mudar, eu resolvi que eu ia ser a melhor cuidadora que a minha mãe poderia ter, entendeu? Eu resolvi que ela ia ter aquele amor que eu nunca consegui dar para ela quando ela era lúcida, demonstrar o amor que eu sentia, embora a gente tivesse uma relação cordial, eu não tinha essa relação de amor tão grande como eu tenho hoje. E eu resolvi que ia fazer isso, mas isso tudo partiu de dentro. Né? Meio consciente. Muito consciente. Ela chegou pra mim já com isso resolvido, né, Cláudia? Já resolvido. Podemos falar a verdade, né? Isso é verdade. Aí eu brinco, Cláudia já nasceu pronta, mas claro que todo mundo tem um processo, ela teve também. Pagou alguns preços, porque não é fácil no dia a dia. Eu acho que o meu processo foi a minha infância, foi a minha vida toda até chegar ao Alzheimer. O meu processo por isso que eu falo que é o bom do Alzheimer. O Alzheimer me transformou, porque o meu processo de modificação para melhor foi do nascimento até a minha mãe
ser portadora de Alzheimer e minha ficha E cair, aceitar, né? e Você aceitar e modificar isso tudo. Esse é o grande pulo do gato. A gente aceitar, mas na verdade a gente fala em aceitar e parece uma coisa tão contrária, porque a gente aceita o quê? Aquilo que é. Não tem nem como aceitar. Gente, mas tem gente que não aceita. Eu vejo, gente, Sim. o sofrimento é tão grande, porque é uma dor você saber que a sua mãe não é mais sua mãe. Não, tem um é a processo mãe, de luto. É. Né? É Tem a um sua luto. mãe agora, você que tem que cuidar dela. E tem um processo de luto, Cláudia. É muito importante Tem. falar isso. Mas então a Cláudia fez assim meio como mágica, eu também vou conseguir. Não foi. Inclusive, eu tenho até hoje marcas desse luto, que é a fibromialgia que eu carrego. Ai, que importante que você falou. A fibromialgia, ela veio junto com o Alzheimer da minha mãe. Então, tudo aquilo que eu não externei, o sofrimento que eu não consegui externar, veio pra cá, ó. Aqui, ó. Eu tenho fibromialgia. E isso tá ligado à sobrevivência, sabia? A nossa sobrevivência. Quer dizer, como que aquela criança que tinha ciúme, que tinha vontade de ser amada também, como essa criança conseguiu sobreviver nesse mundo? Com alguns sentimentos, né? E aí aceitando isso, a gente consegue encarar a nossa realidade. E aí a gente pode fazer esse processo de pegar o nosso adulto e para algumas pessoas, como eu falei, vai ser simples. Eu posso falar assim, agora eu sou adulta e eu cuido da minha criança. E aí eu pego a minha criança, né, dou um colinho para ela, a gente pode fechar o olho se em algum momento estiver difícil, né, e falar assim, já passou. Como eu faço, por exemplo, com uma criança que está na minha frente, né? Já passou, e dá colinho para ela. Então eu mesma posso me dar colinho para minha criança, aquela que estava machucada. Entender que ela foi necessária aqui. Então é o primeiro passo. Eu entender que o medo, a dor, a raiva, isso tudo foi necessário. E aí, depois que a gente passa o luto, a gente consegue criar um novo eu, né? Mas para algumas pessoas o processo vai ser de terapia para o grande, né, grosso das pessoas, né, Cláudia? É verdade. Vai ser eu acho até que mesmo que a pessoa consiga, eu falo assim, gente, eu consegui. É bom que a pessoa, num caso desse, que está cuidando de um portador de Alzheimer, que ela vai entender o porquê que para ela foi mais difícil ou menos difícil, foi o que você fez. Foi. Você foi buscar. E assim, a gente trabalhar contrária à nossa realidade não soluciona. Então, o grande pulo do gato seu foi essa aceitação. E quando isso acontece, na verdade, em constelação a gente fala que eu tomo a minha mãe. Quando eu aceito, mas na verdade você se aceitou. Você aceitou a sua. Fez um combo, né, Cláudia? Foi. Ela se constelou, gente, maravilhosa, assim. Ela conseguiu, na verdade, aceitar ela mesma. E esse é o processo. E aí, eu não sei se ajuda ou atrapalha, porque é um processo, não é mágica. E as pessoas pensam que é mágica. Não, olha, a partir do momento que você aceita aquela situação, entende, porque não é só aceitar, tá? Minha mãe tem Alzheimer, você tem que entender o Alzheimer, você tem que conhecer o Alzheimer. Às vezes eu vejo... Mergulhar no mundo, mergulhar e entender. Às vezes eu vejo gente falar assim, mas a minha mãe, ela tá teimosa. Ela diz que não fez uma coisa que fez, mas ela acha que não fez. Então ela não tá teimosa, não. Ela acredita naquilo que ela fala. O que você tá falando entendeu? É psicoeducação, né? Isso é maravilhoso. E quando a eu pessoa não sei nem o que eu tô falando, porque eu não sou psicóloga. Não, é uma eu tô psicoeducação. falando do que eu conheço do Alzheimer. Na prática. Né? Na prática. Teve uma pessoa que... eu tenho um vídeo que já está com quase 1 milhão de visualizações, os primeiros sinais. Veio uma pessoa e falou para mim, eu não sei qual é a formação dela, mas com certeza alguma coisa na área de psicologia ou de neurologista, não sei. Chegou para mim e falou assim, olha, toma cuidado com o que você fala, porque sua mãe não parece ter Alzheimer, ela pode ter alguma outra coisa. Eu falei para ela, olha só, eu cuido da minha mãe há 10 anos. Ela foi diagnosticada há 8 anos. Ela tem Alzheimer. Por médicos, né, Cláudia? Por médicos. E outra coisa, o médico, ele pode dar o diagnóstico, mas ele não sabe tudo porque ele não cuida. Ele não cuida. Ele não vai saber te explicar como você segurar a tua mãe na hora que ela tiver com uma questão, a síndrome do pôr do sol. O que você vai fazer para aliviar isso? Isso aí só na vivência, né? Quando ela veste um monte de roupa, você vai ter que ter jogo de cintura. Nunca nenhum
Ó, 10 anos, nunca nenhum médico falou pra mim, olha, sua mãe vai vestir um monte de roupa, vai dizer que você rouba ela, vai dizer que a empregada roubou, que todo mundo fala mal dela, que não sei... Nunca ninguém me falou isso. São coisas bem difíceis, né? Nunca ninguém falou, a gente vai descobrindo aos poucos. E vocês estão descobrindo porque vocês estão no canal e assistem. E assim, quer ver, Cláudia, nós temos 3 consciências, sabe? A consciência do eu, a consciência sistêmica e a consciência universal, segundo Bert Hellinger. A consciência do eu é essa pessoal. Essa aqui é tudo difícil, isso foi tão difícil, eu ouvi isso da minha mãe, poxa, como é difícil, como é... Agora, a consciência sistêmica, a gente expande ela um pouquinho. É a consciência da nossa família, né? Então, agora a minha família está precisando que eu seja mais presente, que eu seja mais paciente, então eu vou buscar um autoconhecimento. E tem a consciência universal. Qual é? É o para que isso está acontecendo comigo. Então, para que isso aconteceu com você? Qual é a sua consciência universal? Ah, pra mim, isso tudo aconteceu comigo só pra eu crescer. Eu vejo assim, por isso que eu também falo que é o bom do Alzheimer. Tudo que aconteceu pra mim, eu acho que teve um propósito, que foi eu me transformar na pessoa que eu me transformei em relação ao idoso. E eu tenho uma meta, que é levar esse meu conhecimento para o mundo. E estou alcançando, porque eu recebo milhares de e-mails de pessoas agradecendo. Às vezes eu posto lá no Instagram uma mensagem ou outra. E levar isso, eu acho que eu fui um instrumento. Não sei, eu acho que eu fui um instrumento. Essa é a sua consciência universal. Para mostrar para as pessoas como se cuida de Alzheimer, que não é mal do Alzheimer. Quem inventou essa palavra foi muito infeliz. Então, o nosso objetivo... É uma doença, mas se for, alguém fala mal da gripe, mal da pneumonia, mal do câncer, mal do isso, mal do aquilo. Não, toda doença não é boa. Mas ninguém, por que logo o Alzheimer, mal do Alzheimer? Eu acho que foi uma escolha infeliz. Bastava falar que é portador de Alzheimer, que aí a gente sabe que é demência. Então, assim, que vê, Cláudia, claro que o seu processo foi um processo que agora está facilitado, porque a gente está contando e tudo que a gente fala é mais fácil, né? Mas no momento você teve um preço que você pagou, como você falou, a fibromialgia. Qual é o caminho? É o autoconhecimento. Que quanto mais a gente se conhece, mais eu consigo entender qual é a minha emoção, a minha escuridão, como disse Jung, né? Mas a gente consegue lidar com ela, porque é só eu olhando para os meus sentimentos e aceitando, entendendo que está ligado à nossa sobrevivência, sim, por isso que para nós é tão difícil, é que a gente consegue cuidar da nossa criança interior, né, e expandir a nossa consciência. É verdade. É isso. É verdade. É um caminho. É um caminho. É um processo. Tem muita coisa, né? A gente tem que aprender muita coisa. Eu ainda não passei por muita coisa que eu espero não passar, né? Tô cuidando para isso. Nossa amiga Ruana passou, eu presenciei essa passagem da Morena, que é a mãe dela, né? Da Polly. Eu presenciei e eu não sei ainda o que é isso. Eu nem sei se eu vou saber. Eu luto para não saber, quer dizer, eu vejo, eu conheço, eu sei que existe. Mas a minha luta para ela, a mamãe que está lá na sala comendo biscoitinho para a gente poder gravar esse vídeo, que ela não passe por isso tudo. Por isso que eu procurei alternativa de tratamento, porque 10 anos de Alzheimer já é o limite para ela estar acamada. Para a maioria das pessoas, acho que 80% de pessoas que têm Alzheimer com 10 anos... E um outro pra quê, né? É um outro para quê, exatamente. E aí também conscientizar as pessoas. E mostrar também que tem um tratamento alternativo, sim, né? Porque eu não fui a única, eu não fui o único instrumento para isso, não. Tem lá o Curando Ivo, que cuida com Alzheimer. Aliás, foi assistindo um vídeo dele que me despertou tratar a mamãe com canabidiol. Pois é. Então já estão buscando alternativas. Nós somos instrumentos para mostrar ao mundo que... Né? E a gente pode escolher sim, se a gente tem uma vida mais leve, como a gente começou a falar no início, nós somos mamíferos e somos assim os mais poderosos do universo. E somos inteligentes. Então a gente pode escolher. É claro que não é fácil para todo mundo, para muitas pessoas vão ser um processo de autoconhecimento, mas eu ouço muito, especialmente as pessoas que vêm daqui, uma palavra muito interessante, está tudo dentro de mim, né? Então entendi. Ela que falou que eu tinha inteligência emocional. Ah, tem sim. Ela falou. E eu acreditei, né? Porque não, mas pode acreditar. que eu sou inteligente eu já sabia, mas saber que eu sou
ter inteligência emocional foi muito bom, eu adorei. Mas a inteligência emocional, a gente pode buscar, Cláudia, né? A gente pode buscar como que eu busco? Na terapia. E claro que cada um tem seu processo, né? E eu tô falando da maneira que eu conheço, que é a minha profissão, que é na terapia. Eu também busquei o meu autoconhecimento. Quem sou eu se não fosse a minha terapia? Psicólogo faz terapia. Faz terapia. Tem, sempre continuada, a gente não para. Eu sei, porque senão surta, né? Imagina você conviver com aqueles problemas todos das pessoas e, é uma alegria. E não faz uma ligação assim, você... Pra isso por é exemplo, terapia. Por exemplo, você tem mãe ainda, né? E, né, você não pensa assim, será que eu vou passar por isso? Será que a minha mãe vai... Não, olha só, uma das coisas que eu mais aprendi com o Bert Hellinger, mas eu vou falar o nome de outro autor, com o John Garriga, que é um colega do Bert Hellinger, né? Ele, na verdade, o John Garriga auxiliou o Bert Hellinger em alguns momentos, né? Ele é um psicólogo espanhol, né? Tem um instituto em Barcelona, e uma das coisas que eu mais aprendi com ele foi a aceitação. Eu acho que a gente confia pouco no universo. Tu já reparou que se você olha para trás, tá tudo certo. A gente é que não sabia que estava certo. Eu acho. Eu sempre João falo Garriga isso. fala isso em alguns livros dele. Eu sempre falo isso pro meu marido, que o universo conspira a favor da gente. Eu posso contar uma historinha? Pode. Vocês deixam? Eu deixo. Vamos lá. Olha só, na verdade essa história de João Garriga chama Onde Estão as Moedas. Então, tem um monte de história que contar sobre esse. É um livro, né? Dele, leia um livro. E ele fala assim, Cláudia, 2 pessoas, ou uma pessoa só, não estou lembrada, tiveram um sonho, o mesmo sonho. Um filho sonhou que os pais davam moedas. Ele não sabia se a moeda era de ouro, de prata, se tinha 1, 2 ou 3 reais. Não era real não, tá? Era lá na Europa, devia ser euro. Mas enfim, quanto valia. Mas um olhou para aquelas moedas e falou assim, é tudo que meu pai tem para me dar. E eu aceito essas moedas. Tudo bem. Ele acordou, foi lá na casa do pai, da mãe, agradeceu as moedas que recebeu e falou, muito obrigada pelas moedas. Agora, com o que eu tenho, eu sou adulto e eu consigo ir para a vida. E foi para a vida. O outro recebeu as mesmas moedas. Também não sabia se era de ouro, prata ou bronze, se era real, euro, né? Não sabia de nada. Mas olhou e achou pouco. Falou, não, é pouco. Deve ter mais, quero mais. Eu quero mais. Não é o justo, não é o que eu mereço e eu quero mais. E aí foi até a casa dos pais. E falou isso para os pais. Eu não aceito, eu mereço mais. E partiu também para a vida para buscar agora o que ele merece, né? Buscar as moedas que eram dele, que os pais na verdade não deram a ele. E aí, conversa vai, conversa vem, esse que recebeu bem, logo ele teve tropeço no caminho, mas com o que ele tinha, ele conseguiu ultrapassar. Aquele que não recebeu bem, que não gostou das moedas, achou que era a esposa, depois teve filho, achou que era o filho, separou, o filho foi embora, achou que era o terapeuta que tinha as moedas, mas na terapia ele descobriu que quem tinha essas moedas estava lá atrás, eram aquelas moedas que ele tinha rejeitado. E aí ele voltou para os pais e pegou as moedas. Então, o que esse livro conta pra gente? É essa aceitação. Maravilhoso, né? Eu vejo muito isso, muitos de vocês devem saber. Alguns de vocês vão até botar a mão na consciência, né? E falar, eu sou assim. Porque o que eu vejo é falar assim, eu não mereço isso. Muitos falam, eu não sei porque que eu estou passando por isso. Eu não sei, eu não tenho que cuidar, eu tenho a minha vida. Olha só, eu tenho a minha vida. Eu não preciso passar por isso. Precisa, porque se não precisasse, você não ia estar passando. Eu juro acho que não. Que essa história está muito ligada. Está muito ligada a tudo. Está ligada à história de vida de qualquer pessoa. Ó, gente, Onde Estão as Moedas? John Garriga. Comprem um livro, leiam um livro, depois ele tem uma explicação para cada detalhe, ele fala muito mais detalhado do que eu. É maravilhoso. Apesar de eu já ter achado as minhas moedas, que é minha querida Francisquinha. Minha querida Francisquinha, ela é a minha moeda, ela é meu tesouro, ela é meu tesouro. E não só ela, como o Theo, que vocês sabem, uma criança maravilhosa, autista, mas que está ensinando assim ao mundo o amor. Ele é muito amoroso, muito querido. E meus filhos, cada um... Cláudia, eu encontrei por acaso no mercado, lembra? Lembro. Ele veio, não me conhece, ele veio correndo. Abraço. Tia!
Ele abraça Ele como me se conhece. conhecesse há muito tempo. A criança Quem é aquela maravilhosa. pessoa que tá ali naquele carro? Aí você lembra disso? Que aí você fala, não sei quem é aquela pessoa. E ele queria Já quer ir lá cumprimentar, enfim. E é isso, gente. Você tem mais alguma coisa pra Não, falar? é isso. Assim, tudo que move a gente é o amor, sim. Mas olhem pra vocês. Aceitem o que vocês estão sentindo. Lembra, no primeiro passo. Ah, mas o meu modelo é a Cláudia. Gente, Cláudia é um modelo muito alto. Imagina. Desculpa, Cláudia, Imagina. fala isso. Mas é porque ela aceitou muito rápido. E assim, ela aceitou muito rápido. Mas eu vou aceitar muito rápido? Não sei. Então eu tenho que olhar pra mim e me aceitar. E também, gente, não sei se a André vai concordar com isso que eu vou falar, mas eu vou falar. Se eu tiver errada, você pode puxar minha orelha. Nem todo mundo tem uma francisquinha, tá? Eu não é porque tá velhinho que é bonzinho, né? Tem muita gente ruim que envelheceu. Mas aí então a você gente tem que aprender a trabalhar lidar, mais, entendeu? na terapia. terapia, Né? Porque tem aí as mães narcisistas, gente, Pois é. que é difícil Eu tive mesmo. um relacionamento mais ou menos tranquilo, porque eu era uma pessoa tranquila, minha mãe não era uma pessoa ruim, ela era uma pessoa boa, mas eu queria mostrar pra ela o amor que eu não conseguia e eu tô conseguindo agora. Mas não é essa a questão, tem gente que é ruim mesmo. Então a pessoa às vezes não consegue, Cláudia, não você consegue. sabe que essas pessoas... Vamos falar de mães narcisistas, porque tá até muito em voga, né? Que parece que tem uma maldade, observa a vida dessa pessoa. Sim, carrega. Então, aí que a gente chega nas constelações familiares. A gente tá só começando o papo, né, Cláudia? Gente, olha, eu vou botar o endereço dela. Nós criamos o canal dela. Ela me ajudou. Eu fiz o canal pra ela. Ainda não tá com conteúdo, mas eu vou botar o endereço do canal pra vocês já irem se inscrevendo. Porque ela vai trazer muito assunto bacana. Não só sobre Alzheimer, né? Não só. Podem falar do assunto que quiser também. Vai lá, vai. Eu vou botar o endereço do canal que acabamos de criar. Então não vai ter ainda descrição, não vai ter foto, mas você já pode se inscrever. Durante a semana ela vai desenvolver isso tudo. E ela vai embora para Portugal. Então o trabalho dela vai ser online. Lógico que em Portugal ela já tem os clientes dela, porque ela é de família portuguesa, tem um monte de gente lá. Mas aqui ela não vai abandonar ninguém, vai continuar. Meu sonho dourado é fazer um mestrado lá, né? Então, primeiro eu quero continuar com os meus pacientes aqui, né? E estudar. Eu quero muito estudar essa comunicação maravilhosa do inconsciente. É isso aí, gente. Então, eu não sei se eu vou postar esse vídeo no Alzheimer ou se eu vou postar no Plenitude. O que você acha? Você que sabe, você manda. Porque se eu postar no Plenitude, você, não sei. Vou pensar... Vocês vão encontrar esse vídeo já, tá? É isso que eu tinha pra falar. Beijão pra vocês e até já.